Eu os convido a abrirem suas Bíblias na primeira de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Chegamos finalmente ao capítulo 10. Estamos avançando. Coríntios é bem longo, bem profundo. Hoje nós vamos pegar de versos 1 até 11. Crianças, lembram? Ajudem aí os pais a acharem. Às vezes eles ficam perdidos entre Ageu e Malaquias e não acham Coríntios. Mas vocês são capazes, que vocês conhecem melhor. Primeira aos Coríntios 10. Escute com atenção a leitura da palavra do Senhor. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras como alguns deles, por quanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade como alguns deles o fizeram e caíram num só dia, 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Essas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Até aqui a palavra de Deus, vamos orar. Senhor, estamos diante dessa passagem tão sóbria e pesada nos seus alertas. E nesta manhã, ao considerarmos o ensino da Tua palavra, pedimos que o Senhor nos instrua. No nome de Jesus Cristo. Amém. Eu acho que você sabe que é possível você estar participando de algo sem de fato pertencer a esse ambiente, sem de fato pertencer a essa situação, não sabe? Por exemplo, é bem possível que você vá um dia convidado por alguém a um jogo de futebol no estádio. Você nem é de futebol muito, mas você vai pela programação para estar com a turma, para estar com os amigos, para sair de casa um pouco. Ou então, talvez você seja alguém que gosta do esporte, mas você vai convidado para ir a um jogo que não é do seu time. E você fala assim, vou porque é legal estar lá. Eu lembro, por exemplo, já contei um pouquinho para vocês dessa experiência, quando eu fui de torcedor infiltrado num Palmeiras e Flamengo algum tempo atrás. Foi lá no Allianz, o belíssimo estádio do Palmeiras, que tem trazido grandes alegrias para o São Paulo ultimamente. Finalmente eu estou podendo voltar a falar do São Paulo de boca cheia. Por favor, me aguentem um pouquinho, vai. Dizem que o Allianz é um dos melhores, se não o melhor estádio do país para ver jogo. Parece que o do Atlético, lá em Curitiba, também é excelente, esse eu nunca fui. E eu fui com dois pastores amigos, o Rodrigo Leitão, palmeirense, também com esse nome, só podia ser, né? O Rodrigo Leitão, palmeirense, pastor e querido amigo que conseguiu os ingressos. Também o Eberson Gracino, pastor e querido amigo, esse flamenguista. E eu, São Paulino, lá junto com eles. Fomos todos de verde, tá? E na torcida do Palmeiras. Os irmãos talvez saibam da tristeza dos eventos recentes, até de brigas e falecimento no campeonato recente. Aquele jogo foi muito interessante, porque foi o último jogo do Vinícius Júnior, antes dele ir embora do Flamengo para jogar num time muito malvado, que eu não vou falar o nome, mas é lá da Europa. Naquela época, o Vinícius ainda era apenas uma promessa, errava muita finalização, tropeçava na bola o tempo todo, era um negócio até engraçado de ver. Mas hoje ele se tornou um dos principais jogadores do mundo. Naquele dia não teve briga fora de campo, mas teve dentro. O jogo não acabou, porque começou uma trocação de tapa lá no meio do campo e o jogo foi interrompido. E nesse jogo, eu já contei para vocês, o mascote do Palmeiras, que é um cara, devia ter 1,90 m e 150 quilos, um vestido de porcão, tirou uma foto comigo, eu quis tirar foto com o mascote, ele farejou que era um São Paulino, me deu um pedala no pé da nuca, assim, ainda sinto aqui assim do lado esquerdo até hoje. E foi muito gostoso estar lá. Foi muito bom ver o jogo, curtir o bom futebol, mas os times não eram meus.
Eu estava lá, eu partilhava de algumas benesses, amendoim crocante, bebidas geladas, o clima desportivo, mas nem as alegrias e nem as tristezas eram de fato minhas. Eu apenas partilhava delas um pouco. Desfrutava de algumas das benesses de estar num belo estádio, mas não pertencia, não tinha real compromisso. Aquilo lá, de certa forma, era irrelevante para mim. Numa situação assim, você participa, mas não é de fato de coração. Você desfruta das coisas boas, a bebida, a comida, a amizade, os jogos, mas se ganhar ou perder, não importa muito. Não é seu time. Perdeu? Grande coisa. Ganhou? Grande coisa também. Eu estava, mas eu não pertencia. E sabe, muitas vezes nós nos sentimos assim em situações diversas da vida. Talvez num ambiente de trabalho, que você está lá e você tem aquele emprego, mas você sente que não é seu lugar, você não pertence mesmo. Às vezes é numa mesa de restaurante com um grupo que você olha e fala assim, eu estou aqui, estou comendo, estou bebendo, mas, cara, não é meu lugar esse aqui. Às vezes a gente até insiste, força, tenta pertencer, desfruta de algumas benesses, mas não é o nosso lugar. E o que a Bíblia vai dizer para a gente hoje é que isso acontece inclusive no contexto do povo de Deus, no contexto da igreja, infelizmente. Isso acontecia no velho pacto com Israel, isso acontece com o novo pacto com a igreja. Esse é o assunto de hoje. A gente vai ver a dura realidade de que há pessoas que desfrutam das benesses de estar com a gente, mas que não pertencem de verdade. E vai chegar uma hora que isso vai ficar claro. Mas eu não vou só falar disso, eu vou te desafiar hoje a considerar se você está conosco, porque de fato este é o seu time. E isso vai ficar claro pela maneira que você vive, ou se você está apenas desfrutando de um dia gostoso no estádio e de coisas boas que acabam fluindo para você. E é muito importante que você não saia daqui hoje sem resolver isso. As consequências são eternas. Hoje nós veremos que dentre o povo de Deus, infelizmente, há aqueles que desfrutam de benesses do Evangelho, mas que não pertencem ao povo. É uma mensagem dura. Dentre o povo de Deus, há aqueles que desfrutam das benesses do Evangelho, mas que não são verdadeiramente povo do Senhor. A gente vai ver isso em duas partes. A primeira que eu te chamo a considerar é o que a Bíblia diz sobre o fato de que, muitas vezes, aqueles que não são parte do povo de Deus estão juntos e aproveitam coisas boas. Vamos reler o texto, versos 1 a 5. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual, beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram largados, prostrados no deserto. No último sermão, fechamos o capítulo 9 com Paulo se valendo de metáforas esportivas para nos conclamar a corrermos, a lutarmos, a treinarmos, ainda que em agonia, rumo à coroa incorruptível que nos está prometida em Jesus Cristo. E hoje Paulo começa a dar um novo rumo na carta, mas não é algo desconexo, tá? Lembre-se de que essas divisões de capítulos, elas são posteriores, elas são para ajudar-nos a localizar as passagens, mas Paulo não foi escrevendo e botando esses numerozinhos, por exemplo. Depois de falar sobre tudo aquilo que ele nos ensinou no sermão da semana passada, ele agora entra nesse outro assunto. E qual é a conexão? Lembra? Ele falou que ele não deseja ser alguém que corre, que prega, que ensina e que no final das contas se torna um desqualificado e prova que ele mesmo, embora tenha ensinado o Evangelho, não é um crente. E ele fala, essa realidade é séria, gente. Talvez alguns lessem isso e pensassem, até parece, né, Paulo, que isso pode acontecer. E Paulo fala, vamos olhar a história? Vamos olhar a história do povo de Deus e ver se isso não acontece? Ele mostra essa brutal realidade de que alguém pode parecer estar, mas não estar de fato. E ele começa usando o exemplo clássico do povo de Deus no deserto. Ele vai primeiro mostrar que no Antigo Testamento isso aconteceu e muito, de gente estar, mas não ser, participar, mas não pertencer.
E ele fala, isso é um alerta para todos nós do novo pacto, para que a gente não faça o mesmo. Ele vai dar com isso um baita puxão de orelha nos coríntios. E o problema é que o puxão é tão bem dado que a mãozona apostólica vai pegar a nossa orelha junto. Então, se prepare. E ele se volta para uma das mais importantes experiências de fé e da história de redenção do povo de Deus, a saída do Egito. Hoje nós lemos uma passagem bem grande lá em Êxodo, contando sobre aquela multidão que saiu e o exército de Faraó que foi perseguindo e o medo envolvido nisso, o que vai ser da gente? Chegam de frente para o mar e agora a gente está perdido, vamos morrer. Mas tinha uma nuvem que saiu da frente, foi para trás, bloqueou os egípcios, depois o mar se abre, tudo isso que nós lemos hoje. Israel passa a pés secos, com as águas como muros dos seus dois lados, uma sensação maravilhosa. Eu imagino que impressionante deve ter sido isso. E depois que eles passam, esse mesmo mar vem sobre o exército de Faraó e afoga aquela turma toda. E nos versos 1 e 2 ele faz referência a isso, essa passagem sob a nuvem, passando pelo mar, e ele chama isso de quê? O que ele chama isso no verso 2? Ele chama isso de um batismo. Estranho isso, não é? Ué, a gente volta para isso já já. Guarda essa pulga atrás da orelha que vai ser puxada em breve. E ele fala da experiência dos nossos pais. Aliás, notou que ele falou dos nossos pais? Não é interessante vê-lo falando isso? Porque ele, judeu, os pais, judeus, os de Corinto que estão lendo a carta, gentios, mas são os nossos pais. Porque nós somos filhos de Abraão. Ele está contando a história do povo que crê. É um só povo. Não é determinado pela carne, é determinado pela fé. Os verdadeiros filhos de Abraão são os que têm a fé de Abraão, não quem tem o DNA de Abraão. E os nossos pais israelitas, de muitos tempos atrás, passaram por experiências impressionantes. Veja, a gente olha isso aqui e fala, uau, foi muito tempo atrás, né? E foi mesmo. Mas perceba que já havia sido muito tempo atrás para os de Corinto. Paulo está falando para eles de eventos que aconteceram cerca de 1.300 anos antes do que ele estava escrevendo. A gente lê a Bíblia e acho que a gente acaba fazendo uma espécie de uma compressão temporal entre essas histórias da nossa mente. Mas Paulo está ensinando os de Corinto com uma experiência que ocorrera 1.300 anos antes daquilo, e nós estamos agora aprendendo 2.000 anos depois, 3.000 e tantos anos da experiência de Israel. Uau! Que experiência é essa? Por que ele chama isso de um batismo? Eles foram batizados no mar e na nuvem. Como é isso? Veja, o que Paulo está fazendo é algo muito especial. Ele está se valendo do linguajar do Novo Testamento, batismo, para descrever a situação do que foi a salvação do povo de Deus no Antigo Testamento. Como assim, Paulo? A experiência do Êxodo, passar pelo Mar Vermelho, sendo cuidados pela presença do Senhor, é chamada de um batizado. Porque há uma analogia direta entre a redenção que Israel experimentou do Egito e a que nós experimentamos da nossa escravidão, do pecado. O Êxodo, ele é uma prévia, ele é um tipo, ele é um símbolo da redenção que nós conquistamos em Cristo. A gente até fala, às vezes, assim, quando quer se referir aos tempos antes de crente, a pessoa fala assim, nos meus tempos de Egito. Já ouviu alguém falando assim? Porque é uma analogia direta. A libertação que Israel experimenta é a libertação que nós experimentamos. Antes escravidão, depois liberdade. Antes sob o jugo do mal, depois sob o jugo do Senhor, para servi-lo e amá-lo. A gente usa, inclusive, essa linguagem de batismo para falar de experiências de iniciação em várias outras situações da vida. E a experiência que marca esse momento de transição de saída do Egito para a liberdade é chamada pela Bíblia de batismo. No nosso caso, a gente fala de um batismo com água, no caso deles, um batismo com o mar e a nuvem nessa situação, mas elas significam a mesma coisa. A obra de Deus em nos salvar. A grande libertação que Deus traz para o povo. E Paulo fala, o batismo deles foi a saída do Egito, foi cruzar o Mar Vermelho. E perceba algumas coisas disso que são essenciais ao argumento que ele está fazendo para os coríntios. Quem foi batizado no Êxodo? Os que creram? Sim. Todos os que creram no que Deus havia dito e
saíram do Egito, pegaram suas coisas, lombos cingidos, aquela confusão toda, sandálias nos pés e vão embora. Todos os que creram foram batizados na nuvem. Não somente os de Israel, mas de outros povos que se juntaram a eles também. Quem mais foi junto? As crianças foram juntas. Paulo está dizendo que as crianças de Israel foram... O quê? Achei que vocês iam ter coragem de falar. Ele está dizendo que as crianças de Israel foram batizadas na nuvem. Elas passaram também por esse batismo. Mas elas não creram. Como que elas foram batizadas? Pelos pais, pelas promessas pactuais, pelo fato de que elas pertenciam à família da aliança. Isso não tira delas a responsabilidade de um dia crerem por si próprias. Mas a gente não deixa as crianças no Egito até que elas creiam. Elas são nossas, elas são do Senhor. Elas vêm com a gente. Elas vêm com a gente. Note ainda outra questão. Muitos dos que foram batizados na nuvem, no final das contas se provaram não serem crentes de verdade, não é verdade? O verso 5 fala, vários desses pereceram no deserto. Estavam juntos, todo o argumento de Paulo é esse, que um monte de gente que foi batizada na nuvem, no final das contas se prova não pertencer ao Senhor. Essa é a experiência do Antigo Testamento. E o que Paulo está dizendo é que a experiência do Novo também. Esse é precisamente o ponto que Paulo faz, que é possível sim até passar por grandes coisas como o batismo e não ser de verdade povo do Senhor. Como Paulo vai tratar disso já e a gente vai explicar com mais detalhe. Eu quero que você entenda isso de uma vez por todas, porque é uma definição muito séria, que traz confusão. Não há garantia de que quem foi batizado, de fato, é parte do povo para sempre. Nem nas crianças, nem nos adultos. As pessoas às vezes acusam e falam que nós presbiterianos, quando batizamos crianças, nós estamos dizendo que elas necessariamente são salvas. Nós não sabemos disso. Nós sabemos que Deus tem suas promessas, nós sabemos que Deus tem os seus, e nós sabemos que Ele nos ensina que aqueles que são nossos devem ser marcados como tal. E os resultados eternos pertencem ao Senhor. Mas isso é verdade para os adultos também. Quando um adulto vem e fala, eu creio no Senhor Jesus, eu entendi o Evangelho, eu quero ser de Cristo, eu quero seguir a fé e tudo mais, e nós falamos, ok, vamos te batizar. Nós também não temos garantias. E o fato de que excomunhões acontecem é uma prova disso. De que muitas pessoas são batizadas e um dia chega a evidência de que ela não era coisa nenhuma. Não há garantia, irmãos. Isso é muito importante para a gente entender. Em Corinto estava cheio de gente batizada e que talvez não fosse crente coisa nenhuma. Só estivesse lá no estádio desfrutando do amendoim e das bebidas geladas. E é por isso que ele faz esses alertas severos. Se houvesse garantia, Paulo não estava fazendo alerta nenhum. Ele estava só dizendo, vocês foram batizados, está tudo bem. Não há garantia. Nós seguimos os critérios que as Escrituras trazem para o batismo e pronto. No caso de adultos, uma confissão de fé. No caso de crianças, serem filhos da aliança. É interessante porque a igreja romana oferece essa garantia. A Bíblia não oferece, mas a igreja romana diz, não, você foi batizado, você é salvo. Certeza, está vivendo na imoralidade, na idolatria, no que for. Não importa, foi batizado, é salvo. E por outro lado, os nossos irmãos da linha Credo Batista creem ter essa certeza também, a mesma certeza do catolicismo, de que todo mundo que é batizado é porque é crente de verdade. A gente garante. A gente não teria batizado se não fosse. Na nuvem eles foram libertos, na nuvem foram separados, na nuvem foram consagrados a Deus. Essa é a experiência de consagrar alguém a Deus, de marcá-lo para Deus. O que também é curioso, nossos irmãos credobatistas, às vezes, em algumas igrejas, fazem uma cerimônia de consagração dos filhos. Talvez vocês saibam disso. Nasce um neném, trazem-no à frente, fazem uma oração, consagram o filho a Deus, sem a anuência da criança, note-se. Mas percebe que o batismo é a consagração. Esse é o símbolo de falar, é dos nossos, trataremos como um dos nossos, ensinaremos como um dos nossos, cuidaremos como um dos nossos. Se infelizmente um dia provar que não é dos nossos, lamentaremos e o retiraremos do nosso meio. Aquele povo experimentou um batismo.
Mas não é só isso que Paulo diz que eles experimentaram, diz que eles comeram de um só manjar espiritual. Do que ele está falando? Que como assim uma comida espiritual? Era uma comida que não era de matéria, assim, você comia algo que tinha espiritual. Não, não é isso. O que ele está dizendo é que ela tem uma origem divina. Eram alimentos físicos, mas eram de origem divina. E que, claro, pela sua origem faziam bem para a alma também. Era o maná que ele se refere. Dado de maneira extraordinária todos os dias. Diariamente o povo do Senhor no deserto, até entrarem na terra prometida, todos os dias, com exceção do 7º, tinham da rocha no chão, por aí, acordavam e tinha pãozinho de mel para comer, ou seja, o que fosse aquilo. Eles comiam, eles se fartavam com a providência de Deus, eles eram saciados. Eles comeram de um só manjar espiritual. E eles beberam de uma fonte espiritual, bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. Talvez você se lembre, há inúmeras histórias assim, por exemplo, Êxodo 17, o povo está com sede e Moisés faz sair água da rocha em Horebe, aquela turma toma água. Algo parecido acontece em Números capítulo 20, a rocha em Cádiz, um lugar chamado Meribá. O fato é que o Senhor ia saciando aquele povo de diversas formas. O Senhor ia libertando-os e guiando-os e protegendo e dando água e saciando a sede, dando comida. O Senhor os cuidava como a rocha que os seguia. Ele fala sobre isso, de uma pedra ou uma rocha espiritual que os seguia. Como assim uma pedra seguia? É interessante, algumas fontes rabínicas falam literalmente numa pedra que ia se arrastando pelo deserto, assim. Sei lá, como um cachorrinho que vai te seguindo, assim, sabe? A pedra que ia... Não é isso. Ele está falando da ideia do Senhor Deus como a rocha, que vai junto com o povo de Deus. São muitas as situações em que o Antigo Testamento se refere a essa linguagem. Jacó chama o Senhor, em Gênesis 49, de a rocha de Israel. Moisés, em Deuteronômio 32, usa o mesmo linguajar. Inúmeros salmos, como o que nós lemos hoje, fala desse linguajar de Deus como a nossa rocha. Deus era a rocha de Israel, que estava com Israel o tempo todo. E todos os que saíram do Egito desfrutaram disso. Isso é muito importante que você entenda. Todos os que saíram desfrutaram desse cuidado, do alimento, do saciar da sede, da proteção no caminho. E você percebeu o que Paulo fez com essa informação? Ele falou, a pedra era... Uou! Ele está dizendo que quem cuidou de Israel ao longo de todo o trajeto do Êxodo foi o próprio Deus Filho, o próprio Senhor Deus. Deus o Filho que existe eternamente, claro, ainda não é encarnado, mas era Ele cuidando de Israel no deserto. Para Paulo fica muito claro que ele vê o nosso Senhor Jesus Cristo como alguém divino, não como um mero homem, mas como aquele que cuidou do povo do Senhor no trajeto do Êxodo. Com bebida, com comida, com proteção, com amor pactual, desfrutaram do cuidado de Jesus Cristo. Na igreja de Corinto não é diferente. Nas igrejas pelo mundo não é diferente. O amor do Senhor pelas pessoas se mostra, inclusive para gente que não é do seu povo. Inclusive para gente que está, digamos assim, infiltrada no meio, ainda que nem saiba que está infiltrada. Quantas benesses recebem as pessoas deste mundo que negam o nome de Jesus? Pela graça comum do Senhor são cuidadas, recebem estações frutíferas, recebem o sol que brilha, recebem chuvas, recebem até a alegria do Senhor, como Paulo ensina em Atos 14. E aqueles, em particular, que participam do povo de Deus, hoje nas igrejas, também partilham de coisas ótimas. Partilham de ocasiões gostosas de comunhão do povo do Senhor, podem ser servidas pelo povo do Senhor, têm seus filhos cuidados num berçário, têm sua vida ajudada numa situação ou outra, têm amizades boas que contribuem para a sua vida, às vezes até comem da nossa comida santa também. Muita gente partilha disso. Ele traz essa série de benesses de estar com o povo de Deus, e a ênfase é justamente no fato de que todos, veja quantas vezes o todos aparece, todos eles desfrutaram. Está vendo que meramente desfrutar dessas coisas não é garantia de que você é um dos nossos? Porque muitos daqueles desfrutaram e seus corpos ficaram espalhados pelo deserto. Viram o êxodo, viram as pragas, cruzaram o Mar Vermelho com um muro de água de um lado e do outro. Viram pão surgindo do chão todo dia.
viram água saindo da rocha, venceram exércitos muito mais numerosos do que os deles, mas não criam de verdade. Só desfrutavam das benesses de estar com o povo de Deus. Esse é o nosso primeiro ponto. E aí? Como é que a gente sabe, então, pastor, se a gente não está aí nessa... Estou no estádio, mas não tenho nada em jogo, realmente. Os que são apenas aparentemente do Senhor, ponto 2, vão encontrar sua ruína mais cedo ou mais tarde. Por isso, estejamos alertas. Vamos reler o texto a partir do verso 5 novamente. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para quem? Para nós, a fim de não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Paulo está falando muito sério. Essa turma foi batizada no mar, comeu maná, bebeu água que saiu da rocha e ficou espalhada pelo deserto. E o exemplo deles serve para a igreja do Novo Testamento. Porque assim como no Antigo Testamento, é no Novo. Tem muita gente que participa do povo de Deus, mas não é do povo de Deus. É possível estar no estádio, desfrutar das benesses do estádio, bebidas geladas, amendoim crocante, pular com a torcida, gritos de guerra, mas não ser. O que Paulo está dizendo é algo que na teologia nós chamamos da distinção entre a igreja visível e a invisível. E é bom aprender essa nomenclatura. Igreja visível é como a gente vê. Nós não vemos o coração, vemos? Eu não sou capaz de ver o coração de vocês. Eu vejo a vida de vocês, eu ouço o que vocês dizem, mas saber o coração mesmo, só o Senhor. Nós não vemos perfeitamente. Tanto é que, volta e meia, as igrejas precisam excluir alguém da comunhão, que é quando nós, tristemente, somos convencidos pelas evidências de que tal pessoa, embora diga que é crente, não é. Ou seja, nós também fomos enganados. Uma excomunhão, gente, é um reconhecimento público de que nós nos enganamos. Ou fomos enganados. Ou as duas coisas. Mas que agora estamos entendendo melhor. Se quiser usar o linguajar de Jesus Cristo, é o simples fato de que tem joio misturado com o trigo. Lembra dessa parábola que Jesus fala? Já igreja invisível é a nomenclatura para dizer de algo que é invisível aos nossos olhos, mas não aos olhos de Deus. Porque o Senhor Deus olha para o seu povo e Ele sabe exatamente aqueles que lhe pertencem e aqueles que são bode disfarçado de ovelha, ou lobo disfarçado de ovelha, que é ainda pior. Não há dúvidas, irmãos, de que há pessoas que foram batizadas, que fizeram belas confissões de fé, que comeram pão e vinho, que experimentaram muitas coisas boas, alguns até que pregaram em púlpitos, mas eram só infiltrados mesmo. E talvez por um tempo nem eles soubessem disso. E Paulo está alertando aos coríntios e a mão dele pega a nossa orelha junto. Presta atenção se não é você. E ele traz alguns exemplos específicos para a gente pensar nisso melhor, para a gente poder olhar para isso e quem sabe nos enxergarmos e se nos enxergarmos corrermos para Cristo. É sábio refletir sobre isso, é doloroso, mas é sábio. O verso 6 diz que é para isso, que nós devemos olhar para a experiência do povo de Deus do passado e aprender com ela, e não seguirmos os maus exemplos do povo de Deus. Às vezes, os deste mundo nos acusam, enquanto igreja, de vários pecados, seja os nossos pecados individuais, seja os pecados que nós, enquanto igreja, cometemos. E a nossa tendência muitas vezes é negar, ou diminuir, ou virar para ele e falar, mas e vocês? Ou qualquer coisa assim. Às vezes escutamos coisas como, vocês crentes, na história vocês fizeram 1000 coisas erradas, por exemplo, vocês apoiaram a escravidão no sul dos Estados Unidos, ou coisas assim. E a gente fica assim, não podemos admitir, vamos fingir que não foi isso, senão a gente acaba dando munição para os descrentes. Essa não é a abordagem da Escritura. A Escritura nunca esconde o erro do povo do Senhor. Paulo está falando para os de Corinto e admitindo que o povo dele, os judeus, os nossos pais, foram péssimos exemplos. Se portaram muito mal mesmo, e a gente não deve imitá-los. Devemos fugir do que eles fazem. A nossa abordagem quanto aos erros da família da fé do passado é aprender, reconhecer, admitir, fazer diferente. E ele fala de algumas coisas que aconteceram. Veja no verso 7 o que ele diz. Não vos façais, pois,
idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Perceba que ele cita aqui Êxodo 32. Do que ele está falando? Ele está contando de uma das mais tristes histórias do povo de Deus, que é a ocasião do bezerro de ouro. Lembra disso? Êxodo 32, anota aí para você ler hoje de tarde. Quando Moisés foi convocado pelo Senhor e subiu na montanha para receber a revelação da palavra de Deus, mas o povo que ficou lá embaixo fez aquela tola avaliação de que está demorando isso, né? Vamos fazer um cultinho nosso aqui, um não autorizado e nada sancionado, derreteram objetos de ouro, usaram esse ouro para fazer bezerro de ouro e dizer, foi esse que nos tirou da terra do Egito, e começaram a se alegrar e fazer as suas festinhas, seu cultinho, quebraram o mandamento do Senhor, fazendo para si imagens de divindades, fizeram suas festinhas idólatras contra o Senhor. E Paulo está falando, idolatria é algo muito próximo do nosso coração. Eles foram idólatras e ficaram pelo deserto. E vocês, coríntios? Como que anda o coração? Talvez os coríntios estejam recebendo esse alerta porque Paulo soubesse que muitos deles estavam envolvidos ainda em festivais pagãos, ao ponto da imoralidade também. Talvez participassem de algumas atividades idólatras, talvez não estivessem dispostos a deixar alguns cultos pagãos que amavam e se enganavam de estarem servindo ao Senhor, mas os seus corações corriam para os falsos deuses quando a vida apertava. Você acha que isso é um problema dentro das igrejas evangélicas? Idolatria? Não? Para onde nós corremos quando o nosso coração aperta e a vida fica difícil? A quem recorremos? Onde está nossa esperança e nossa fé? Será que não há idolatria no coração do povo evangélico de várias formas? Idolatria, por exemplo, de líderes religiosos? Idolatria a pastores? Será que não há idolatria política entre o povo de Deus? Será que não há idolatria ao dinheiro entre o povo de Deus? Ou talvez até mesmo um sincretismo religioso? Idolatria, a contumácia na idolatria, é um péssimo sinal. Tem outro também que Paulo resolveu trazer, ele fala no verso 8, e não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram e caíram num só dia 23 mil. Aqui ele se refere a um outro evento triste da história de Israel, Números 21. É uma história bem triste em que, instigados por Balaão, os israelitas participaram de rituais pagãos de fertilidade. Os homens foram apaixonados, se apaixonaram, se envolveram com as mulheres de Moabe, se desviaram do caminho de santidade exigido pelo Senhor que os tirara da terra do Egito. As mulheres de Moabe chamavam os homens a se deitarem com elas e a participarem com elas de rituais pagãos a Baal Peor. E homem, bicho besta que é, ia. Práticas imorais, sexualidade, tudo que vem com isso. O Senhor vem e traz punição imediata sobre Israel. 23 mil mortos. É muita gente. Naquele dia caíram 23 mil mortos. E Paulo está olhando para os de Corinto e falando, e vocês? Estão vivendo na imoralidade também aí em Corinto? Falamos já que pelo menos um exemplo crasso havia entre o povo. Um tão pesado que nem os pagãos faziam. A gente lidou com isso já em sermões passados. E nas igrejas evangélicas hoje em dia, será que fornicação, adultério e imoralidade sexual são um problema? Será que não é gente, no final das contas, se enganando? Que nem a turma de Corinto, que nem a turma de Israel, que foi atrás dos moabitas, e a turma de Corinto, que fazia coisa que até pagão duvidava. A gente às vezes ouve histórias, sim, de nós, povo de Deus, e o alerta vale para a gente também. Olha o alerta que Paulo está fazendo. Aliás, note algo sobre alertas. Às vezes as pessoas são muito tolas em fazer uma divisão sobre o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento, como se fosse um Deus bravo do Antigo Testamento e o Deus tranquilinho do Novo Testamento. Mas olha o que Paulo está falando. Ele está dizendo, o Deus que trouxe punição a 23 mil num dia no Antigo Testamento, ó vocês de Corinto, presta atenção. É o mesmo Deus. Do mesmo jeito que ele fez lá, ele pode fazer aqui agora. É um alerta para todos nós levarmos a vida cristã a sério. Idolatria é um problema, imoralidade é outro também.
E tem mais um que ele traz do verso 9, a partir do verso 9. Alguns juntam o 9 com o 10. Eu vou tratar um pouquinho separado, mas é parecido. Veja o que ele diz no verso 9. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras da serpente. Não coloque Cristo à prova. É interessante como ele fala sobre o Senhor, e ele estava falando sobre o Senhor que era a rocha. De novo, você murmura contra Cristo quando você faz isso. Ele se refere aqui também a um episódio do Antigo Testamento, este é de Números 21. Foi uma ocasião em que o povo de Deus não estava gostando muito do caminho que Deus havia proposto. Começaram a achar ruim o que Deus tinha para eles. Blasfemaram contra Deus, reclamaram do maná. Imagina, reclamar do maná. Você consegue imaginar alguém reclamando do maná? Eu consigo, infelizmente. Eu consigo me imaginar reclamando do maná. E o que Deus faz? Deus enche o acampamento deles de cobra. Crianças, imagina isso. Você está tranquilinho na sua cabana, de boa, aí começa a entrar cobra de todo lado. Cascavel, cuspideira, mamba negra, sei lá qual era a cobra que tinha lá, cobra-rei, jiboia, eu não sei que tipo de cobra tinha naquela região, mas elas começam a morder o pessoal. E começa a morrer gente adoidado, claro. E note que interessante, mais uma vez, a cristologia de Paulo, do mesmo jeito que Paulo indica que foi Cristo que cuidou deles no caminho, foi contra Cristo que eles murmuraram, contra o Senhor. Foi Cristo que foi provocado à ira, é Deus o Filho. Eles reclamaram e reclamaram e reclamaram da forma que Deus os guiava, ao mesmo tempo em que desfrutavam da comida e da bebida e da proteção. E o Senhor mandou serpentes lá para picar essa turma. E os de Corinto fariam muito bem de aprenderem também a se alegrar na providência do Senhor, porque essa é uma marca de quem é um crente. Uma marca de ser cristão é sua crescente submissão à vontade boa, perfeita, agradável e soberana de nosso Deus. Veja, claro, nossa submissão do coração nunca é perfeita, às vezes estamos sim insatisfeitos, mas o nosso coração se volta para o Senhor. Às vezes nosso coração vai na direção da idolatria, vai na direção da imoralidade, vai na direção também da murmuração, mas ele se volta ao Senhor. Mas um coração que vive nisso, que é contumaz e insistente e persistente, não sai desse caminho, talvez não seja um coração do Senhor. A nossa submissão à vontade de Deus vem do fato de que Ele já mostrou que nos ama, Ele nos tirou do Egito. Ele nos tirou do Egito. Nem sempre a comida e a bebida vão ser do jeito que a gente queria. Mas Ele cuida de nós. No verso 10 ele fala mais sobre murmuração, ele diz: nem murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador, ou pelo anjo destruidor, alguns falam. A gente não sabe exatamente se ele está se referindo a um único evento, ou talvez àquela coleção de grandes feitos reclamões da turma de Israel, porque turma que gostava de reclamar. Que povo reclamão? Êxodo 16 eles reclamam, Número 14 eles reclamam de Moisés, Números 16 tem uma rebeliãozinha de uma turma reclamona, uma praga pesadíssima que o Senhor manda e ceifa mais de 14 mil. Então essa reclamação constante do povo de Deus é seríssima. E eu queria que você notasse que ele coloca isso como algo, um péssimo sinal, assim como idolatria e imoralidade. Porque eu acho que dificilmente algum de nós falaria que imoralidade não é algo sério. Todos concordamos, nem que seja da boca para fora. Todos nós concordamos também que idolatria é um problema. Mas você percebe que essa constante murmuração contra o Senhor é um problema seríssimo também? Ao ponto de Paulo fazer um destaque desse pecado? Mas a gente trata como algo até divertido, né? Aquela constante reclamação da providência. Aquele constante reclamar, murmurar do que Deus tem feito. O ponto é, quem é do Senhor tem um coração amolecido por Deus e ama o Senhor, mesmo que sofra dores e tristezas no caminho. Às vezes a gente sofre, a gente fica entristecido, não é que você não pode ficar abatido ou entristecido. Veja os Salmos, veja Jó, veja o nosso Senhor Jesus. Tristeza e um abatimento pelo mal são parte da vida. Mas o constante murmurar mostra alguém que não entende o amor de Deus. Talvez, para manter a analogia do jogo de futebol, talvez você possa até estar disposto a ir assistir um jogo aleatório que alguém te convidou para ir, se as condições estiverem perfeitas. Se você tiver que pagar o ingresso. Não, eu quero ganhar o ingresso, não é meu time? Eu vou, mas não vai ser tomando chuva não, né? O banheiro é ruim ou o banheiro é bom?
esse jogo tá ruim, hein? Essas coisas vão testar o seu coração de torcedor, não vão? Porque o torcedor de verdade assiste jogo ruim do seu time ruim, que não ganha nunca, em condições péssimas e vai feliz. Porque o seu coração está naquilo. Seu coração está naquilo. E esse povo do Senhor mostra que o seu coração não estava no Senhor. Porque eles só se alegravam no Senhor quando estava tudo bem. Quando era egípcio se afogando, mas quando tinha que andar, quando tinha que suar, quando tinha que cansar, quando passava um pouquinho de sede, quando não variava a dieta, aí ficava claro que o coração deles só gostava era das benesses do Senhor, e não do Senhor que dava as benesses. E a mesma pergunta eu faço para você hoje. Por que você está aqui e anda com Cristo, ou diz andar? É apenas porque parece que assim a vida vai andar bem e você não vai ter sobressaltos e tudo vai sair conforme seus planos? Porque veja, a gente encontra e conversa com pessoas por aí e eu ouço muita gente dizer que já foi crente. Você já encontrou alguém assim? Eu já fui crente. Ah, mas meu filho não foi curado. Ah, mas não fiquei rico como disseram. Ah, mas muita gente foi enganada pelas promessas falsas da teologia da prosperidade, isso é verdade. E muitos estavam dizendo seguir a Cristo porque achavam que com isso teriam saúde perfeita, dinheiro sem fim, vida fácil, promoções no emprego, seja o que for que as pessoas prometeram para elas. Mas não é isso que o Senhor nos chama a ter. E perceba que Deus permite, muitas vezes, que esse joio fique por um tempo junto ao trigo, que essa multidão ande juntinho com a verdadeira igreja. De vez em quando Ele dá uma limpada, seja por uma excomunhão eclesiástica, seja por serpentes ou por um anjo do exterminador. Nem sempre, entretanto. Mas o alerta é real de que esses julgamentos que acontecem aqui e acolá são prévias. Pois um dia Ele vai fazer um julgamento final, no final dos tempos. E aí vai ficar bem claro os que são de Cristo e os que não são. O verso 11 fala sobre isso. Essas coisas vieram como exemplos e foram escritos para a advertência de quem? Nossa, que bom! De nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Perceba, ele já fala como uma era de final dos tempos. O final dos tempos é algo que foi inaugurado na vinda de Cristo, na sua morte e ressurreição. Nós já estamos na fase final da história humana. O julgamento se aproxima. E pode ser até que você consiga camuflar por uns anos e disfarçar para sua família e enganar os seus pastores e presbíteros. Pode ser, acontece mesmo. Como muitos fizeram. Mas veja o que esse texto nos mostra, que no Antigo Testamento tinha no meio do povo de Deus gente misturada que não era povo de Deus. E Paulo está dizendo, no novo pacto é a mesma coisa. O alerta é sério. E olhe bem para você mesmo, não olhe para o irmão do lado não, tá? Você fala assim, sei bem de quem ele está falando aqui, pastor Emílio, quer que eu te dê o nome depois? Eu quero que você pense em você mesmo hoje, meu irmão, minha irmã. Porque pode ser que você tenha sido batizado, feito uma linda profissão de fé, ou sido batizado na infância. Pode ser que você tome ceia conosco, partilhe do pão e do vinho. Pode ser que você desfrute da santa comunhão cristã e até sirva em escalas da igreja, com dons e talentos que você tem, mas você vive a sua vida marcada por idolatria, imoralidade, murmuração, ou talvez as três, ou duas das três, ou uma das três. Talvez você não seja povo de Deus coisa nenhuma, e é bom você parar de se enganar. Veja, porque nos enganar não é de muita consequência para a gente. Vai ser triste o dia que a gente descobrir, puxa, queria que estivesse aqui com a gente na nova terra, não está. Pena. Mas para você as consequências são seríssimas. E por isso eu te chamo hoje a vir a Cristo de verdade, a deixar o mal e se agarrar a Ele. Ainda há tempo para você. Como anda a sua vida? Você tem desfrutado dessas benesses, ao menos externamente. Mas, de novo, talvez a sua vida seja mais marcada por uma escravidão ao Egito ainda. Aos falsos deuses que seu coração ama, a imoralidade que seu coração deseja, a murmuração na qual seu coração habita. De novo, não estou falando que você vai ser perfeito se você for de Cristo. Obviamente, todos nós, às vezes, somos tentados nessas áreas todas, somos sim.
E às vezes caímos nessas áreas também. Estamos falando de uma vida marcada por isso, de escravidão, de domínio, de algo que não sai. Há uma baita diferença entre ser um pecador arrependido em quem Deus está trabalhando e ser um pecador impenitente, que desfruta do contato e da vida na igreja. E por isso eu te chamo hoje a olhar para Cristo. O apóstolo João, em seu evangelho, ao refletir sobre esse episódio das serpentes do deserto, ele se lembrou de qual era a solução. E a solução que Deus deu foi fazer uma serpente de bronze e erguê-la. E a promessa de Deus era, se você olhar para essa serpente com fé, você vai ser curado das picadas letais. E a turma olhava e era perdoada. E João explica o seguinte: do mesmo modo pelo qual Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Cristo era a rocha prometida que saciava e alimentava e protegia. Cristo também foi a parte ofendida pela nossa idolatria, imoralidade e murmuração. E Cristo é o Redentor, enviado para ser erguido diante dos homens na cruz do Calvário. E hoje, se você olhar para Ele em fé, você idólatra, você imoral, você murmurador, você vai ser salvo. E você não vai perecer no caminho. Você não vai ficar pelo deserto. Você vai se tornar um de nós de verdade. E vai com a gente para a terra prometida. Vamos? Oremos. Louvado seja, Senhor, por Jesus Cristo, erguido para a nossa fé. Louvado seja, Senhor, pelas inúmeras benesses que vêm de pertencer ao pacto. Ser cuidado, protegido, saciado por Jesus. Reconhecemos, Senhor, que pode ser que esses alertas dados aos coríntios se apliquem aqui ao nosso meio. O Senhor é que vê o coração, nós não vemos. E nós pedimos, Senhor, que se há alguém aqui que apenas desfruta das benesses do pacto, sem de fato ser do Senhor, que o Senhor, com teu Espírito, toque seu coração nesta manhã e ele creia. Que se torne verdadeiramente parte de nós. Trata-nos, Senhor. Louvado seja o teu nome. Amém.